A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, Me Encontre no Poço. Vamos seguir essa temática aqui. E hoje nós vamos falar de deserto, né? Quem aí nunca passou nos desertos da vida, quem nunca passou por sofrimentos da vida. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8. Tá? Por que Deuteronômio capítulo 8? Esse capítulo 8 tem aqui uma resposta que Jesus deu quando ele estava sendo tentado também no deserto por 40 dias. Então Jesus usou exatamente essa parte aqui para responder a Satanás, em Mateus capítulo 4, quando ele estava ali no deserto sendo testado e provado. Vamos começar do versículo 2. Que diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda, versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Versículo 10. Cavarás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não se esqueças do Senhor teu Deus. Jesus, ele no deserto, a experiência que ele teve ali no deserto, em Mateus capítulo 4, ele foi testado, ele foi provado, ele foi aprovado por Deus. A experiência do deserto foi um divisor de águas para o ministério de Jesus. Foi no deserto que ele ouviu o Pai. No deserto ele se moldou ali para aquele ministério terreno. Ele já estava sendo preparado para aquele momento, mas ele não havia ainda experimentado o sofrimento humano. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, experimentando a fome, a sede, como pessoa, como humano. A Bíblia diz que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, a fome, a tristeza. O ministério de Jesus começou desde quando ele nasceu, nós cremos, que ele tomou a forma humana, ele passou por todas as necessidades que um ser humano tem, e isso foi consumado ali na cruz do Calvário. E o diabo se apresentou a ele em Mateus capítulo 4 e disse: Me adore. Jesus: não. Transforma as pedras em pães e joga aí do pináculo. Jesus: não. Tá no momento que das pedras ele disse esse versículo aqui, ó: não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. 40 anos no deserto, aquele povo precisou ser sustentado pelo Senhor. Foi testado, refinado na fornalha do deserto, tá? Mas ele saiu de lá, sabendo quem ele era, sabendo do seu chamado. A palavra eu sou, né, que remete a Êxodo capítulo 4, no Antigo Testamento, que diz eu sou o que sou,
fala aí do nome de Deus. Jesus se autoproclamou Deus quando diz eu sou, eu e o Pai somos um. Eu sou, reflete ali o poder criador do universo. Jesus, depois dessa experiência no deserto, ele disse algumas vezes, eu sou, né? Mateus 11, 29, eu sou manso e humilde. 12, versículo 8, Mateus, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Jesus, ele tomou posse do seu ministério a partir da experiência no deserto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, fala para nós, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar-vos, firmar-vos, fortificar-vos e fundamentar-vos. Após de ter sofrido um pouco, após o deserto, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vemos Jó no capítulo 42, no versículo 5, após todo aquele sofrimento, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que glória, que maravilha, os meus olhos te veem. Porque existe deserto em nossa vida para nos testar, para nos humilhar, para aperfeiçoar a boa obra de Deus na nossa vida, para ver o que há no nosso coração, o que tem em nosso coração. O que tem no nosso coração. Se Jesus nos levar para o deserto, para o sofrimento, como nós responderíamos às investidas de Satanás? Nós ficaríamos firmes, esperando a terra que mana leite e mel, cheio de especiarias. Leia Deuteronômio 8 aí na sua casa e veja a glória de Deus aqui. Vou terminar hoje com Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você está ouvindo o Flecha Polida Podcast com Luciana Gomes da Silva e saiba mais sobre o nosso ministério no www.flechapolidateologia.com. O que Jesus dizia sobre si mesmo? Existe um provérbio que diz que as palavras de uma pessoa cairá sobre ela e a enrolará como uma túnica, como uma veste. É uma imagem muito forte. Imagina se tudo que nós dissermos caísse sobre nós e nos vestisse como uma túnica. Tem duas perguntas aqui para nós. Estaríamos bem vestidos? Ou que tipo de túnica você está vestindo agora, nesse dia, nesse momento? As nossas palavras, elas têm um poder. Elas podem abençoar, podem amaldiçoar, pode gerar traumas em alguém, pode gerar frutos de bênçãos. Que palavras nós temos falado sobre nós mesmos, palavras boas, puras, verdadeiras, palavras bonitas. O texto bíblico diz que tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for do alto, nisso nós devemos pensar. Jesus dizia coisas boas sobre si mesmo. Ele se autodeclarou Filho de Deus. Em João capítulo 10, versículo 38, diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus disse que tudo que ele declarava era feito, tomando sobre si a profecia de Isaías, né? Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que nela se apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Jesus, ele dizia que eu sempre agrado ao Pai, eu sempre faço a vontade do meu Pai, né? João 11, versículo 42. Aliás, eu saberia que sempre me ouves, pois assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Palavras boas sobre si mesmo. Jesus, sempre afirmava que ele ouvia, as orações, como está aqui em João 11, 42. E João 7, 29 fala: eu conheço o Pai, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então Jesus, ele tinha convicção do seu chamado. O que Jesus dizia sobre si mesmo, o que nós estamos dizendo sobre nós mesmos. A boca fala do que está cheio o coração. Quais sentimentos têm sido cultivados no nosso coração? Quais sentimentos foram implantados ao longo dos anos por palavras? Talvez palavras daqueles que deveriam nos amar e não amaram, né? A palavra de hoje é essa. E Jesus, ele tem o poder de limpar toda a culpa, todo fardo, todo sentimento de desânimo implantado por meio de palavras. Diga palavras boas a seu respeito. Eu vou conseguir. Jesus me chamou. Eu vou me preparar para que se cumpra a vontade de Deus em mim. Tudo aquilo que foi implantado por Satanás na infância, na adolescência, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Essa é a pequena palavra de Deus para nós hoje nesse podcast. Continue compartilhando aí os nossos podcasts. Vamos falar de vários outros assuntos. Se você tem algum assunto que você quer que a gente trate aqui, é só deixar aqui nas mensagens. Estamos preparando mais e em breve mais novidades, mais assuntos. Por enquanto nós estamos falando de me encontre-se comigo no poço, me encontre no poço. É o lugar onde Jesus vai curar as nossas feridas. Nós vamos aprender de Jesus. E hoje nós aprendemos que Jesus falava coisas boas sobre si mesmo, deixando uma grande lição para nós. Abençoarmos, profetizarmos bênçãos sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Você está ouvindo Flecha Polida Teologia Podcast com Luciana Gomes da Silva.